Bom, galera, então hoje a gente vai falar, tá, sobre o tema de trabalho e energia, tá? Vamos entender primeiro, né, o que é o trabalho, vamos falar um pouquinho sobre potência, para poder a gente cair um pouco mais exatamente no assunto de energia, conservação, etc. Bom, pessoal, então vamos ver o seguinte: qual é o conceito de trabalho, tá? Primeiro que vocês queria que vocês entendessem que é muito difícil da gente conceituar o que é energia, tá? Mas vamos começar então pelo conceito de trabalho. Bom, a gente viu até aqui vários tipos de movimento, beleza? Então a gente sabe que corpos podem se mover, beleza? Eles se tornam móveis. E aí, o que vai rolar? Esses caras vão se mover por que motivo? Qual seria a causa? A causa seria a ação de forças, beleza? E a próxima pergunta seria como esses corpos se movem? Tá? Como que eles adquirem movimento, ou como eles acabam saindo de movimento e alcançando a condição de repouso em relação referencial, né? Isso tudo se dá através do trabalho, pessoal. Então, o que seria o trabalho? É a quantidade de energia, tá, que você pode transferir ou de um corpo ou para esse corpo, tá? Beleza? Aplicando uma força sobre esse objeto. Só que essa força tem que atuar durante um certo deslocamento. Tá? Não adianta você aplicar uma força e esse cara estar parado. Você não vai produzir trabalho, você não vai dar energia a ele e nem tirar a energia dele. Tá bom? E aí, só para a questão de convenção de sinais, o que a gente adota? Quando o cara ganha energia, bom, se ganhou, né, algo bom. Então, ganhou energia, né, tá lá alegre, está energético, então você tem um trabalho que é considerado positivo. Okay? E aí você tem, né, o trabalho negativo quando a energia é retirada desse corpo, ou seja, quando realizam um trabalho sobre ele, tiram a energia dele. Tá? E como que a gente consegue mensurar, né, calcular esse trabalho? Tá? Através dessa equaçãozinha aqui. Só. O trabalho representado pela letra W é o produto escalar, tá? Produto escalar entre o vetor força e o vetor deslocamento que esse cara está tendo. Ok? Só que como é um produto escalar, né, como que eu obtenho esse valor? Bom, primeiro que se é um produto escalar, eu já estou considerando que é o seguinte, é diferente de uma grandeza vetorial, então eu não preciso me importar com o sentido, beleza? O unitário aqui, né, que a gente estava acostumando a colocar nos exercícios, nos tópicos que a gente estava vendo, porque como é uma grandeza escalar, essa resposta vai sair um número, ok? Vai ser um número. E como que eu calculo isso? O produto escalar é o módulo de um vetor, no caso que é o vetor força, então o módulo da força está aqui, o módulo do deslocamento e o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Então aqui, ó, temos um carinha que estava puxando essa caixa para a esquerda. Tá? Então o ângulo θ é o ângulo da força com o deslocamento. Ok? Se, por exemplo, existisse alguém aqui, ó, fazendo uma força, uma outra força para cá, ó, uma força F', por exemplo, continua sendo o ângulo entre a força e o deslocamento. Como esse cara está vindo aqui, ó, para a esquerda, então o ângulo que eu vou olhar vai ser todo esse aqui de fora. Ó. Tá bom? Esse aqui seria o meu ângulo, sei lá, beta, por exemplo. Ok? Então é sempre o ângulo, eu varro, né, eu percorro esse ângulo da força com o deslocamento. Beleza? Bom, mas isso aqui é muito comum de acontecer e muito mais fácil de calcular quando a força é fixa, quando você faz uma força constante. Mas nem sempre a força vai ser constante. Tá? Como a gente já viu, no caso de uma força elástica, né, é uma força que aumenta com o quê? Com a deformação que a mola está sofrendo. Quanto maior for a deformação da mola, mais força ela vai fazer sobre sua mão, tanto para poder empurrar sua mão para fora, quanto para tentar puxar sua mão para dentro, dependendo do tipo de deformação que você faça na mola. Então,
a maneira mais geral de se calcular o trabalho é quando você pega e avalia como que a força está se comportando a cada pedacinho de movimento que você realiza, a cada passo. Então, quando você junta cada pedacinho desse, você tem uma integral. Tá bom? Então, o trabalho é integral desse produto escalar aqui, da força escalar com deslocamento. Ok? Então, sempre, pessoal, que eu estou vendo uma curva assim, tá? E eu calculo uma integral dessa curva, essa integral está me apresentando, na verdade, a área embaixo dessa curva. Então, se eu tiver um gráfico da força, tá? Pelo deslocamento, pela distância percorrida aqui, tá? A área embaixo dessa curva vai me dar o trabalho. Então, essa área é numericamente igual ao trabalho que eu calculo pela integral. Tá bom? Então, só fixando aqui, trabalho é a forma como energia é transferida para um corpo ou transferida de um corpo. Tá bom? Agora, vocês observam o seguinte, está vendo que, dependendo da orientação que você aplica uma força no deslocamento, você pode produzir mais ou menos trabalho? Por que isso? Porque acaba dependendo, né, do cosseno do ângulo. Então, peraí, se depende do cosseno do ângulo, tá? Se depende do cosseno desse ângulo, se eu fizer um ângulo agudo, ou seja, uma orientação ainda que seja no sentido do movimento, esse trabalho é considerado positivo. Então, o corpo vai ganhar energia. Tá? Agora, se eu aplicar uma força que seja perpendicular ao movimento, esse trabalho vai ser nulo, porque o cosseno vai valer zero. Ok? E aí, caso eu aplique uma força, tipo essa aqui, ó, F', que está com um ângulo obtuso, né, maior do que 90 graus, os valores de cosseno vão assumir, né, vão ser negativos. Então, eu vou acabar tendo um trabalho negativo. Qual é a implicação disso? É como se eu estivesse tirando energia desse corpo. E a gente pode ver isso aqui, né, acontecendo. O camarada está puxando esse cara para a esquerda, e essa força F' está mais para onde? Para a direita, né? Então ela não está ajudando o cara, está atrapalhando ele. Por quê? Está realizando um trabalho para retirar parte da energia que essa caixa estava ganhando por conta do cara aqui. Pessoal, alguma dúvida nesse conceito aqui de trabalho? Não? Beleza. Então vamos lá. Então vamos ver alguns trabalhos realizados por forças, digamos assim, mais especiais, né? Mais comuns. O que a gente pode enfrentar aqui? Ó? Primeiro trabalho feito pela força peso. Vamos lembrar que o trabalho é força, ok? Escalar com deslocamento. Tá? Se eu tiver com o cara subindo, então o deslocamento dele é para cima. Ok? E a força peso, lembra? Aqui está representado como um FG, só para vocês verem que é uma outra notação que alguns livros costumam usar. Então, o caso mais geral realmente é o P, de força peso, mas alguns livros adotam FG, de força da gravidade. Tá? E esse cara, você lançou ele para cima, essa força para de atuar no momento que você lança, ok? Se saiu da tua mão essa força não existe mais, né? E o cara segue subindo, então ele vai alcançar uma altura H, ok? Então esse cara vai chegar até uma altura máxima H. Quando ele chegar a uma altura H, que eu vou colocar aqui só para a gente representar, ó, por exemplo, aqui, ó. Subiu até aqui. No caso, essa altura vai fazer o papel desse deslocamento. Deslocamento para cima e de um valor H, que é a altura. Né? Porém, agora, quando eu vejo o ângulo entre a força, peso e o deslocamento, olha só qual o valor desse ângulo. O peso daqui, o deslocamento é para cima, né? Então, o ângulo é de quanto?
Estou fingindo que está exatamente aqui nesse eixo, né? Então, esse ângulo é de 180 graus. Ou seja, cosseno de 0 é 1. Cosseno de 180, que é o extremo oposto, isso daqui vale, isso aqui é igual a menos 1. Né? Então, eu vou multiplicar isso com um sinal de negativo. Como o peso é massa vezes a aceleração da gravidade, então o trabalho da força-peso, quando o cara está subindo, é menos mgh. Ok? Mg é a força e o h seria o deslocamento que ele realizou, né? A altura. Ou seja, é um trabalho negativo. E isso explica o fato de que quando você joga um objeto para cima, né, ele vai perdendo velocidade, ele vai perdendo energia. Por quê? Essa energia está sendo retirada através da realização do trabalho da força-peso. Ok? Agora, quando o cara está descendo, quando o cara está caindo, aí é só lembrar daquela frase, né? Para baixo todo santo ajuda. Né? Então esse cara vai cair de uma altura H. Beleza? Aqui, ó. Caiu, chegou até aqui. Nesse caso, a força-peso, ó, vendo aqui, ó, está no mesmo sentido do deslocamento desse cara. Então o ângulo é de 0 grau. Cosseno de 0 é igual a 1. Beleza? Então é só multiplicar. Né? Peso, que é mg, vezes h. Então, ou seja, para baixo eu tenho um trabalho que é mgh. Para cima é menos mgh. Logo, o que eu posso tirar daqui? Se eu simplesmente largar um objeto, ele começa a se mover porque ele ganha energia através do trabalho realizado pela força-peso. Então é por isso que os corpos descem. Ok? E é por esse mesmo motivo que quando você lança um corpo para cima, a força-peso vai realizar um trabalho a ponto de chegar a uma certa altura, né, depois de uma certa distância percorrida, que ele vai parar. Ok? Bom, e na força elástica? A força elástica a gente sabe, né, que obedece à lei de Hooke. E qual é aquela lei de Hooke? A lei de Hooke, ela determina que a força elástica ela é menos K, que é a constante elástica, vezes a deformação que o cara sofre. Quando eu estou vendo apenas o módulo, aí eu posso desconsiderar o sinal de menos. Tá bom? Então, como que vai ser o trabalho da força elástica? É a força vezes o deslocamento. Só que esse sinal de menos aqui, ó, indica exatamente essa relação de que se eu estico essa mola ou distendo essa mola, por exemplo, aqui para a direita, significa que essa força elástica, né, vai estar para a esquerda, porque a mola vai tentar restaurar sua condição de equilíbrio. Agora, se eu comprimo a mola vai tentar recuperar sua condição de equilíbrio, então ela vai empurrar para fora. Então, sempre no sentido oposto, a força e a deformação, né, o deslocamento que a mola está sofrendo. Então, quando eu jogo aqui no lugar da minha integral, né, o K é constante da mola, como um valor constante ela sai, então eu vou ter integral de x dx. Isso acaba sendo x ao quadrado sobre 2. E aí, substituindo os limites, ó, de uma posição inicial até uma posição final, eu acabo tendo isso aqui, ó, que o trabalho feito por uma força elástica, né, é menos meio de K, que é a constante elástica, né, vezes a posição final ao quadrado, ok, dessa mola, menos a posição inicial ao quadrado. Tranquilo, pessoal? Até aqui eu só estou demonstrando de onde elas vieram, tá? Mas isso aqui são equações conhecidas, assim, já aplicáveis diretamente. Alguma dúvida até aqui? Não, tranquilo, Guilherme. Tem que pedir desculpa não, tá suave. Então, olha só. Agora vamos ver um outro trabalho aqui, interessante também, que é o trabalho... Tá? Acho que acabei colando um slide por cima de outro aqui. Mas tá bom, não tem problema não. Vamos ver aqui então, passar esse exemplo aqui. Depois eu mando para vocês corretinho.
Então vamos ver esse exemplo. Olha, dois espiões industriais arrastam um cofre, beleza, de 225 kg a partir do repouso por 8,5 metros em direção ao caminhão. O empurrão do espião 1 tem módulo de 12 newtons e faz um ângulo de 30 graus para baixo com horizontal. O puxão do espião 2 tem módulo de 10 newtons, faz um ângulo de 40 graus para cima da horizontal. Okay? Então esse cara faz o ângulo de 30 para baixo, tá? E esse cara 40 para cima. Os módulos e orientações das forças não variam quando o cofre se desloca. E o atrito entre o cofre, né, e o piso é desprezível. Qual é o trabalho total realizado pelas forças 1 e 2 sobre o cofre durante esse deslocamento? Okay? Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é transcrever aqui, redesenhar, na verdade redesenhar não, desenhar como que estão orientadas essas forças, né? Desse exemplo aqui, ó. Então vamos ver. É assim que está. Eu tenho aqui identificado a minha força normal, Fn, ou apenas N, né? Força peso Fg aqui, tá? Ou apenas o peso. Então, só interpretando o que o problema está falando, ó, o espião 2 está puxando para cá, ok? Então, 40 graus acima. E o espião 1 está empurrando também tudo para a direita, só que ela está fazendo uma força um pouquinho direcionada para baixo. Né? Então, temos isso aqui. Ó. Então, em relação ao deslocamento que é totalmente na horizontal e para a direita, esses caras estão orientados desta maneira aqui. Bem? Bom, então o trabalho total, né, vai ser o resultante de quem? Do trabalho desses dois. Tá? Então tem que somar os trabalhos realizados por eles. Né? Trabalho é o que? Força, distância e cosseno do ângulo. O módulo de cada força ele deu, ó, do espião 1, do espião 2. Ele deu o valor dos ângulos e deu o valor também da distância a ser percorrida. Ok? Então, só substituindo aqui esses valores, ó, o que a gente tem? No caso, o trabalho total vai ser, para o espião 1, 12 newtons, que é o valor da força dele, 8,5 metros, vezes o cosseno do ângulo da força que ele está fazendo em relação ao deslocamento, ó, 30 graus. E aí eu vou somar com o do espião 2, que está aplicando uma força de 10 durante os mesmos 8,5 metros e um ângulo de 40 graus. Bom, e aí, né, utilizando os valores da calculadora mesmo e fazendo arredondamento, eu chego que esse trabalho total é de aproximadamente 153,4 joules, tá? Que eu tinha esquecido de mencionar, mas a unidade de energia, a unidade de trabalho é a mesma unidade de energia, tá? Que é o joule, ok? E só para reforçar, um joule equivale a 1 quilograma, tá? Vezes metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Isso equivale a um joule. Alguma dúvida na interpretação aqui do problema? Ou no cálculo, alguma etapa do tipo? Então, ó, estão vendo vocês, hein? Então, beleza. Então, vamos ver aqui, pessoal, o seguinte. A gente já viu o conceito de trabalho, ok? Bom, só que tem, por exemplo, equipamentos cuja função é puxar objeto. Por exemplo, tem alguns navios, né, que tem já um equipamento ali cuja função dele é puxar a âncora, né, de dentro do mar. Tem equipamentos que você aperta o botão e ele sai puxando uma caixa, um container, né? E aí o trabalho, vocês vão ver isso em Física Básica 2, tá? Que eu acredito que todos vocês devam fazer. Vocês vão ver que o trabalho tem uma outra forma de ser vista, tá? E aí tem diferentes maneiras desse trabalho ser realizado. Esse trabalho pode ser realizado um pouco mais rápido, um pouco mais devagar. E o que está relacionado com essa
taxa com que o trabalho é realizado, ou seja, a taxa com que essa energia é transferida, tá? Tem a ver com uma coisa chamada potência. Beleza? Então, potência é a taxa com que um trabalho é realizado sobre o objeto. Beleza? E lembrando, o que é trabalho? Trabalho é a energia que é transferida, né, para um objeto ou de um objeto. Tá bom? E aí eu tenho, na verdade, que potência acaba sendo um valor de energia transferida por tempo. Tá? Então, potência é energia por unidade de tempo, assim como a gente pode escrever em função do trabalho. Né? Mas, se a gente lembrar aqui, ó, trabalho é força vezes distância vezes cosseno do ângulo. Ok? Então, se eu substituir aqui, ó, força vezes distância e tal, eu tenho distância ou deslocamento dividido pelo tempo. Mas o que é distância ou deslocamento sobre tempo? É a velocidade. Então, uma outra forma de eu escrever potência é em função da velocidade que esse móvel está. Okay? A força que é aplicada sobre ele e a velocidade com que ele está se movendo. Okay? Então, é por isso que eu coloquei aqui o Bruce Lee. Tá vendo aqui? Por quê? Ó? Ele, né, tinha um desses golpes aqui mais característicos dele, que é o seguinte. Ele conseguia jogar uma pessoa muito para longe ou então quebrar, né, pedaços de madeira com uma distância muito curta. Mas por que ele consegue isso? Ele não é muito forte, dá pra ver aqui, né? Um chassi de frango. Só que como que ele conseguia isso? Por que ele tinha socos e golpes tão potentes? Porque ele era muito rápido. Tá? Então a velocidade influencia nessa potência. Ok? Quanto maior a potência, maior a velocidade. E vice-versa. Tá bom? Para carros mais potentes. O que seriam carros mais potentes? Carros que alcançam maior velocidade. Por quê? Porque eles conseguem produzir mais energia em menos tempo. E essa é a diferença que está mostrando aqui desses dois caras. Ó. Um está levando menos tempo para exercer o mesmo trabalho, que é erguer o livro, o mesmo livro. Como ele leva menos tempo, significa que, se ele fosse uma máquina, essa máquina seria mais potente. Então, logo, quanto menor for o trabalho, ou menor for o tempo realizado, o tempo que se levou para realizar esse trabalho, maior será a potência. O que eu estou colocando como pote, apesar de alguns lugares usar apenas P, tá? Por que eu estou colocando pote e não P? Para não confundir com força-peso, tá bom? E aí, de maneira análoga, que a gente compara aqui, ó, quanto maior for o intervalo de tempo que se leva para realizar esse trabalho, menor será a potência dessa máquina. Potência, né, como eu falei, acaba a gente conseguindo fazer uma relação de energia sobre tempo. Então, a unidade de potência é uma unidade de energia ou de trabalho, que é Joule, ok? Dividido por unidade de tempo, que é segundo. O nome dessa unidade, que é Joule por segundo, é Watts. Tá bom? Então, potência tem como unidade Watt. Bom. Alguma dúvida aqui no conceito? Tranquilo? Então, bom, então a gente já viu, né, fazendo de novo aquela retrospectiva. Os corpos se movem, a causa do movimento é a ação de forças, né? Então as forças são as causas, né, que provocam os movimentos. E de que maneira isso acontece? Através da realização de um trabalho. Ok? Através de um trabalho. E esse trabalho pode ser realizado de maneira rápida ou de maneira mais devagar, e isso acaba conversando com a potência. Ok? Mas por que isso acontece? É porque através do trabalho a gente interfere na energia que aquele corpo vai ter. Tá bom? Então a gente avaliou, ó, tal coisa acontece, a gente viu qual a causa, como, e agora a gente vai vendo o porquê. Tá bom?
Então, por quê? Porque o trabalho é uma forma de você dar ou tirar a energia de um corpo, através de ação de forças. Ok? Bom, existem diversos tipos de energia. A gente tem energia elétrica, a gente tem energia magnética, a gente tem energia eólica, a gente tem energia química, tá? A gente tem energia solar. Então temos diversos tipos. A gente vai focar aqui apenas em três principais, que é o que rege aqui a nossa disciplina, que são as energias que regem a nossa disciplina até o momento. Ok? Que são essas três aqui, ó: energia cinética, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. Tá? Quais são as características, o que eu vejo principalmente em cada uma? Começando pela energia cinética, esse prefixo cine. Cine representa movimento. Então, energia cinética é energia associada a um corpo que possui movimento. Se qualquer corpo se move, esse corpo tem energia cinética. Tá? Tão simples quanto isso. Se moveu, tem velocidade. Se tem velocidade, tem energia cinética. Ok? Energia potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional, toda palavra, toda vez, desculpa, que eu falo de energia e eu trago a palavra potencial, é porque tem uma força específica, uma força característica por trás dessa energia. Tá? Então, energia potencial gravitacional significa que eu estou falando de uma força de caráter gravitacional. Que força é essa? É a força peso. Ok? Só que essa energia está associada à altura. Então, o que representa essa energia potencial gravitacional? Representa a energia que um corpo tem que ter para poder ele estar naquela altura. Então, por exemplo, um avião. Tá? Ou não, vamos começar mais simples. Né? Tem um pássaro desses que a gente olha assim, às vezes ele está lá paradinho, só curtindo o vento passando por ele. Só para ele estar àquela altura do solo, ele precisa ter uma energia potencial gravitacional. Para ele estar àquela altura e se movendo, como é o caso do avião, ele precisa ter as duas energias. Ele precisa ter tanto potencial gravitacional, senão ele cai, que eu acredito que é algo que ninguém queira, né, que o avião caia, e energia cinética para poder estar em movimento, senão ele fica parado no ar. Coisa de desenho animado, né? O avião fica parado lá no ar. Mas observe o seguinte, a gente já viu isso aqui hoje, não já? Esse termo, MGH, ele já apareceu hoje aqui. E esse cara aqui também. Mas já já a gente já vai falar disso. Tá? Então, uma outra forma também que eu tenho de escrever energia potencial gravitacional é substituindo direto, né, o que representa esse mg. Esse mg é a força peso. Né? Força peso. Ok? Bom, e aí a terceira energia que a gente tem aqui é a energia potencial elástica. A energia potencial elástica está associada a uma deformação. Ou seja, se um corpo está deformado, como o caso de uma mola, por exemplo, tá? Se possui alguma deformação ali acumulada, significa que tem energia potencial elástica acumulada. E elástica é nesse sentido mesmo que entra na mente de vocês. Que se você conseguir tirar essa deformação, esse cara perde essa energia ali acumulada. Tá? Então essas são as palavras-chave aqui, pessoal, que eu vou destacar. Ó. Energia cinética está ligada ao movimento. Ok? Energia potencial gravitacional está ligada a uma altura. Energia potencial elástica está associada a uma deformação. Então, se eu tiver apenas uma mola que está paradinha ali, aquela mola sozinha não está gerando, nem acumulando, nem nada ligado à energia. Ela está só existindo ali. Ok? Então, e outra coisa, tanto faz se eu comprimir ou distender a mola.
se eu comprimir a mola de 10 centímetros ou distendê-la, né, esticá-la de 10 centímetros, não importa. O valor de energia acumulada é o mesmo. Okay? Então temos essas três energias aqui envolvidas. Tá? Como eu citei no caso lá do avião, né, o cara precisa ter duas dessas energias ao mesmo tempo. Então, eu não tenho que considerar que apenas uma tem que existir. As três podem existir ao mesmo tempo até. Tá bom? Por quê? Porque, na verdade, se eu pegar essa energia e essa energia aqui e considerar que elas são tipo um Zord, tá? Combinando-as, como eu falei no caso do avião, eu passo a ter algo que transcende essas três, passa dessas três, é maior do que essas três, que é a energia mecânica. Okay? É como se fosse um Megazord. A energia mecânica é como se fosse um Megazord composto por três Zords. Energia cinética, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. Então essa energia mecânica, como sendo uma grandeza escalar, é a soma dessas três parcelas aqui. Ó. Okay? Então a energia mecânica que um corpo ou um sistema tem é a soma do valor da energia cinética, da energia potencial gravitacional e da energia potencial elástica que esse cara tem. Okay? Mais ainda, se eu desconsiderar, desprezar, ignorar agentes externos, como por exemplo alguém puxando, alguém empurrando, resistência do ar, atrito, o que for, qualquer coisa desse tipo, tá? O que acaba acontecendo? Essa energia mecânica se conserva. O que significa se conservar? Significa que essa soma vai dar sempre o mesmo valor, independente desses valores aqui, ó, de energia cinética, gravitacional e elástica, se manterem constantes. Como assim, Jason? É simples. Imagina que a energia mecânica de um sistema dá 10 joules. De quantas maneiras possíveis eu posso somar esses três carinhas aqui e dar 10? De quantas maneiras eu posso fazer isso? É um palpite? Não? Começa com inf e termina com nito. Tem infinitas maneiras de representar isso. Eu posso, aqui pode valer, por exemplo, 7, 3 e 0. Pode ser 2, 2, 6. Pode ser 0, 0, 10. Pode ser 5, 1 e 4. Então, tenho diversas formas possíveis disso. Então, na real, o que eu acabo fazendo? Eu comparo todas as três parcelas em dois pontos distintos, sempre nesse par, sempre comparando 2 a 2. Tá? Então, se eu tiver dois pontos A e B, eu vou ter isso aqui, ó. A energia cinética no ponto A, mais a potencial gravitacional que ele pode ter no ponto A, ou no momento A, mais a potência elástica desse A, é igual à soma da energia cinética, do potencial gravitacional e potência elástica que esse sistema tem em uma condição B. Ok? Então, primeiro aqui, ó, tem um Legolas. Legolas, o que ele está fazendo? Está esticando aqui esse arco, beleza? Deformando o arco e a corda. Então, ele está acumulando o que? Energia potencial elástica. Quando ele libera a flecha sai em disparada. Por quê? A energia elástica acumulada está se transformando totalmente em cinética. E considerando que ele está atirando, né, nivelado aqui com o solo, a potencial gravitacional é a mesma, então não vai interferir. Aqui ó, temos um exemplo de salto com vara. Olha durante as etapas que a gente tem. Enquanto o atleta está correndo, está só em movimento. Ele está no nível do solo, então a altura é zero.
Eu não tenho a vara deformada ainda. Então, se não tenho deformação, eu não tenho energia potencial elástica. Então, a única coisa que eu vou ter aqui é o quê? É o movimento dele. Esse cara está correndo. Então, se ele está correndo, eu tenho que fazer o quê? Considerar apenas um movimento. Então, ele teria apenas energia cinética. Tá? E beleza, ele está vindo, está correndo, está correndo, está correndo. Beleza, a vara encaixou ali, né, no local para poder servir de bloqueio e começar o movimento. Opa, então a vara já está começando a sofrer deformação, né? Então, percebam que ele perde energia cinética e começa a ganhar o que? Energia elástica. Observem aqui de novo que vai acontecendo isso. Vai ter energia cinética, cinética, cinética. Quando chega aqui, ó, transforma em elástica. E aí, o que acontece? A própria deformação elástica da vara vai fazendo com que o camarada alcance uma altura maior. Por quê? A energia elástica vai se transformando em gravitacional. Então ele sobe. Okay? É um caso parecido quando você pega uma caneta, faz aquelas canetas tipo clec, 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 clec. Você pega ela, coloca assim na mesa, tá bom? Com o lado da mola virado para baixo, deforma a mola e solta. Essa caneta vai subir até uma certa altura. Por quê? É energia elástica acumulada se transformando em energia gravitacional, potencial gravitacional. Ok? Então estou sempre comparando dois estados. Ó. Por exemplo, quando ele estava correndo era uma situação A. No auge aqui do movimento, considerando que ele praticamente para, então a velocidade é zero, ele não vai ter energia cinética. Nesse ponto B ele vai ter apenas energia gravitacional, que vai estar na altura mais alta. Tá vendo? E aí ele volta, começa a se mover de novo, pum, até cair no chão. Aqui esse cara, ó, o que ele fez? Soltou a bola naquela altura ali, naquele ponto, ela foi até o outro lado. Se a gente desconsiderar esses fatores externos, ela só pode voltar no máximo até onde ele largou. Mas como sempre a perda, tanto do ar, quanto até mesmo com o atrito aqui onde ela está amarrada, tá bom? E ela pode dissipar energia também girando em torno do seu eixo, então significa que ela vai parar exatamente aqui, então ele não vai se ferir. Tá? Exemplo, se você pegar um objeto e deixar ele cair no chão, se você estiver segurando ele, ele tem ali, a uma altura do solo, uma energia potencial gravitacional. Quando você abandonar esse cara, o que vai acontecer? Ele vai começar a cair, porque ele vai perder a altura e vai ganhar velocidade, ou seja, energia gravitacional se transformando em energia cinética. Ok, pessoal? Então, ó, antes de passar para a próxima parte, eu queria perguntar uma coisa. Todo mundo acompanhou, percebeu como é que ocorre essa transição de energia ali, dessas três parcelas? Alguma dúvida até aqui? Tá suave? Beleza. Olha só, agora presta bem atenção, tá? Porque eu vou passar para vocês o passo a passo de como resolver qualquer problema em que não tenha nenhum tipo de resistência do ar, não tem atrito, não tem nada do tipo, ok? Envolvendo conservação de energia. Basta você pegar dois pontos que são de seu interesse, ok? Como no caso aqui, ó, quando o professor largou a bola e, por exemplo, nesse ponto mais baixo aqui, são dois pontos, por exemplo, A e B. Então, o que você tem que fazer para cada um desses pontos? Você tem que fazer três perguntas. Três perguntas. A primeira é: esse corpo está se movendo? Porque se estiver se movendo, ele tem velocidade. Se tem velocidade, ele tem energia cinética. Ok? Então, se ele não se move, então não tem energia cinética. Segunda pergunta: esse cara, esse corpo, está a alguma altura em relação à minha referência, que geralmente vai ser o solo? Se tiver alguma altura, ele tem energia potencial gravitacional. Se não tiver altura, ele não tem energia potencial gravitacional. E a terceira pergunta:
tem algum corpo que esteja deformado ali, como por exemplo uma mola deformada? Se tiver algum corpo com deformação, existe energia potencial elástica. Se não tiver nenhum corpo ali deformado, então não tem energia potencial elástica. Então são essas 3 perguntas que vocês têm que fazer, pessoal, para poder preenchendo. Sempre 2 pontos por vez, você comparando um ponto A com um ponto B. Se tiver um terceiro para avaliar, é o A com C ou o B com C, tá bom? Mas sempre essas 3 perguntas. Tem alguém se movendo? Tem alguém que está a alguma altura em relação à minha referência? Tem alguém ali que está acumulando alguma deformação? Então basta você parar e avaliar essas 3 perguntas, que aí você consegue resolver qualquer problema. Beleza? Fixaram bem isso? Então show. Isso se a energia se conservar, se não tiver nada para atrapalhar, tá bom? Ou para ajudar, né? Tipo, podendo alterar esse balanço de energia, tá? Já que, como disse Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, ok? Mas se eu tiver algum agente externo ali atuando, esse balanço de energia vai sofrer uma variação. E aí entra o que a gente chama de o teorema trabalho-energia. Tá bom? Então, primeiro eu estou vendo esse caso aqui, ó, que o camarada estava com uma velocidade inicial, beleza? Atuando uma força sobre ele aqui, ó, e ó, ele depois de percorrer essa distância d, ele ganhou uma velocidade v aqui no final. Tá? Bom, a gente está falando de trabalho e energia, né? Vamos ver como essas coisas estão relacionadas. Bom, eu tenho aqui o seguinte. Eu sei que da segunda lei de Newton, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Até aí, suave, né? Bom, só que não está legal porque eu não tenho nenhuma informação da aceleração desse cara. Né? A única informação que eu tenho é valor de velocidade inicial, velocidade final e distância. Eu não tenho nem tempo. Opa, se eu não tenho tempo, irmão, e eu estou envolvido com aceleração, eu tenho que lembrar da equação de Torricelli. Né? Velocidade final quadrada, velocidade inicial quadrada, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância ou deslocamento realizado. Então, se eu isolar a aceleração aqui, ó, passando 2D para o outro lado, e esse V0 ao quadrado aqui vai subtraindo, eu chego nisso aqui. Tá bom? Então, vou pegar esse cara, aqui vou jogar ele aqui. Tá bom? É isso que eu vou fazer. Tá? Vou substituir ali. Quando eu substituir, eu vou chegar nisso aqui, ó. Bom? E o que eu vou fazer? Esse D que está aqui dividindo, eu vou passar para cá multiplicando. Tá? Então, eu vou ter força resultante vezes distância de deslocamento é igual a... Aí eu faço uma distributiva. Ó. Massa vezes velocidade final ao quadrado sobre 2, menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Espera aí. Estou tendo um déjà vu. O que é força, no caso aqui uma força resultante, vezes distância? Isso aqui é o que a gente viu e chamou de trabalho. É o trabalho realizado pela força resultante. E o que é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2? Isso é energia cinética. Como eu estou vendo o valor de velocidade final, eu estou avaliando aqui a minha energia cinética final. E aqui, como eu tenho uma velocidade inicial, eu estou vendo a energia cinética na sua condição inicial. E aí, portanto, eu tenho que o trabalho é igual a variação da energia cinética, ou seja, energia cinética final menos a energia inicial. Beleza? Então, esse aí é o teorema trabalho-energia cinética.
tá? Mas claro que eu posso ter o trabalho envolvido com energias potenciais, que nem a gente viu do peso e a gente viu, né, da força elástica. Então, como que ficaria isso? Se vocês não se ligaram, apesar de eu ter dado aquele easter eggzinho naquela hora, né? O trabalho, pessoal, feito por qualquer força F, tá associado a uma energia potencial, vai ser com o sinal invertido, ó. Vai ser energia potencial inicial menos, aqui não é cinética não, tá? Aqui foi erro de digitação. Aqui é potencial, tá? Potencial final. Então, só voltar aqui as equações. Então, eu tenho que o trabalho é igual a menos a variação da energia potencial. Menos, um sinalzinho de menos. Logo, se eu estiver vendo o trabalho de uma força peso e o cara estiver subindo, aí é menos mg, porque está contrário ao deslocamento. E se o cara estiver caindo, o trabalho da força peso vai ser mais mgh. Por quê? A força peso está no sentido do deslocamento, do movimento. Tá? E aqui, ó, eu tenho o trabalho feito pela força elástica. Que o trabalho feito pela força elástica é igual a menos energia potencial elástica. E aí a gente pode voltar para as equações que eu não apresentei a vocês e perceberem que estava aparecendo aqui o tempo todo isso. Tá? Que o trabalho, né, de uma força está relacionado com menos a variação da sua energia potencial. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tranquilo? Bom, então beleza. Então vamos seguir aqui para um exemplo? Vamos lá? Bom, vamos aqui. Ó. Depois de deslizar em uma superfície horizontal sem atrito com velocidade v igual a meio metro por segundo, um bloco de massa m igual a 0,4 kg colide com uma mola de constante elástica igual a 750 Newton por metro e começa a comprimi-la. No instante em que o bloco para momentaneamente por causa da força exercida pela mola, de que distância a mola foi comprimida? Ou seja, qual é o valor da deformação dessa mola? Tá? O problema não precisava ser tão claro assim para poder perceber uma coisa. Conforme esse cara está avançando aqui, a mola vai empurrando ele para fora, né? O sentido oposto ao deslocamento. Então, vai dando uma aceleração negativa a ele, que vai tirando a sua velocidade, até que vai chegar um momento que esse bloco vai parar, tá bom? E aí significa que a mola já alcançou sua compressão máxima, ok? É essa a situação. Bom, então como eu comentei, como que a gente vai resolver esses problemas desse tipo aqui? Tá? A gente primeiro precisa estipular dois pontos. A gente primeiro precisa determinar dois pontos ali, que eu vou chamar de ponto A e ponto B, ok? Então aqui, ó, ponto A e ponto B. Se aqui está sem atrito, esse bloco vai chegar aqui, ó, na cara dessa mola com a mesma velocidade. Okay? Então esse cara vai chegar aqui, ó, está aqui com a mesma velocidade v. Tá? Bom, então aí agora que vem as três perguntas que eu comentei. Vamos lá. Primeiro para o ponto A. No ponto A, tem alguém se movendo? Tem, que é o bloco. Beleza? Então, show. Então, opa, eu já sei que a energia em A, eu já tenho a parcela de energia cinética. Próxima pergunta. Tem alguém que está a alguma altura em relação ao solo? Apesar de eu ter desenhado assim, né?
Ele não está voando, ele está em contato com o solo. Então, e a mola também, né? Claro. Então, significa o quê? Que a altura é zero. Se eu não tenho altura, então eu não tenho energia potencial gravitacional. Por enquanto, eu tenho apenas energia cinética. Então, vamos para a terceira pergunta. Terceira pergunta. Tem alguém que esteja deformado ali, acumulando deformação? Olha só, nesse momento o cara vai tocar na mola, ele vai chegar na mola. Então a mola não pode estar deformada ainda. Então se não tem ninguém deformado, tá? Se não tem ninguém deformado, não tem energia potencial elástica. Logo, a única energia que eu tenho ali em A é energia cinética. Beleza? Vamos avaliar agora aqui o ponto B. No ponto B, o que a gente vai ter aqui? Ó? O cara vai ter vindo e vai parar aqui. Eu vou tentar fazer aqui de forma a não ficar muito sujo o desenho. Ele vai parar aqui, ó. Ok? Aqui a velocidade vai ser zero. Eu refaço as minhas três perguntas agora vendo a situação B. Primeira pergunta, tem alguém se movendo? Não. O bloco parou. Então não tem energia cinética. Tem alguém que já está a alguma altura em relação ao solo? Também não. Então não tem o potencial gravitacional. Aí a terceira pergunta, tem alguém com deformação ali? Agora tem. Agora tem porque essa mola foi deformada e agora ela está aqui. Ó. Essa basezinha aqui marrom, ela está aqui agora. Ó. Então a mola agora está acumulando toda essa deformação que ela ganhou aqui. Beleza? Então, no meu ponto B, eu vou ter apenas energia potencial elástica. Tá bom? Logo, né, eu tenho que em A, como a gente já viu, eu tenho apenas energia cinética, mVA ao quadrado. Eu só coloquei esse VA para poder deixar claro que eu estou vendo o ponto A. Tá bom? Mas é o único valor V ao quadrado sobre 2. Isso é igual à energia que ele tem aqui em B. Que ele não tem cinética porque ele parou, não tem gravitacional porque ele está a nível do solo. Então, como a energia não pode se dissipar assim, já que não tem atrito em momento nenhum, ela tem que ter virado alguma outra energia. Tá? Kx quadrado sobre 2. Ok? Jason, é fácil fazer energia se conservar assim? Não, não é. Coisas simples, por exemplo, como você passar a mão em cima de uma mesa, a mesa pode estar bem lisa. Mas se você passar rapidamente a mão, você vai sentir sua mão aquecida. Então, significa que parte da energia cinética, porque sua mão estava se movendo, já se transformou em energia térmica, gerou calor. Tá? Bom, então agora que a gente identificou quais são os tipos de energia que eu tenho em cada caso, é só resolver. Né? A física acabou, agora é só matemática. Vou me livrar daqueles dois ali no denominador, vou isolar o x. X vai ser a raiz quadrada, né? Passando o quadrado para o outro lado, vira uma raiz, de mVA ao quadrado sobre K. Okay? Substituindo aqui os valores, ó, a massa é 0,4, a velocidade de meio e a constante elástica 750. Então, significa que essa mola sofreu uma deformação de 1,2 vezes 10 a menos 2 metros. Tá? Ou seja, cerca de 1,2 centímetros. Ok? Alguma dúvida? Não? Tranquilo? Bom, então vamos ver mais um. Vamos para mais um exemplo aqui. Ó. Um caminhão perdeu os freios quando estava descendo uma ladeira a 130 km por hora. Só que essa ladeira é bem... nem é tão grande assim, tá? Porque o problema nem deu dados sobre essa ladeira.
E o motorista dirigiu o veículo para uma rampa de emergência, sem atrito, com inclinação de 15 graus. Não sei se vocês sabem, mas em pistas de alta velocidade mesmo, assim, autoestradas, logo após algumas curvas, existem realmente essas saídas de emergência para caminhões que perdem o freio. Não sei se vocês sabem, tá? Bom, e aí beleza, essa ladeira aqui tem uma inclinação de 15 graus, então esse θ vai ser de 15 graus aqui. A massa do caminhão é de 1,2 vezes 10 a quarta quilogramas. Qual é o menor comprimento L que a rampa deve ter para que o caminhão pare momentaneamente antes de chegar ao final? Então, seja, qual é esse tamanho, essa extensão L aqui que o caminhão vai avançar até parar? Bom, então o passo a passo que eu tenho que fazer aqui é o mesmo de antes. Primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui é identificar meus pontos A e B. Tá? Quais vão ser esses? Bom, aqui, quando o caminhão vai começar a subir a ladeira, e aqui em cima, que é quando o caminhão vai parar de se movimentar. Então aqui estão meus pontos A e B. Tá? E aqui eu coloquei, ó, HB, eu chamei essa altura aqui, ó, que o problema não deu, repararam? O problema não deu isso aqui. Tá bom? Então eu volto lá para aquelas minhas 3 perguntas, né, comparando a energia em A e energia em B. Vamos lá. Aqui em A, vai ter algum corpo em movimento? Vai ter um baita caminhão a 130 km por hora. Né? Então, se tem movimento, vai ter energia cinética. Beleza. Esse cara no ponto A vai estar alguma altura em relação à minha referência? Na verdade, a referência que ele está considerando é esta aqui. Ó. Eu vou até reduzir aqui, porque a linha que ele está tomando como padrão é essa aqui. Ó. Então, é até aqui. Tá? Bom, no ponto A, ele não tem altura nenhuma, porque ele vai começar a subir a ladeira. Então, não tem potencial gravitacional. Não tem nem mola aqui, quanto mais alguma mola, algum corpo deformado. Então, também não vai ter energia elástica. A única energia que ele vai ter em A é cinética. Né? Agora, olhando aqui para o B, eu refaço as 3 perguntas. Né? A primeira delas, vai ter alguém em movimento? Não, porque ele fala que o caminhão para momentaneamente. Então, se ele para a velocidade zero, não tem energia cinética. Esse caminhão vai estar a alguma altura em relação a uma certa referência? Sim, vai ter uma altura HB. Então, ele vai ter energia potencial gravitacional. E aqui não surgiu uma mola para tentar salvar esse caminhão. Então, também não tem energia elástica. Logo, as únicas energias que eu vou ter é a energia cinética em A e a energia potencial gravitacional em B. Ok? Mas como eu comentei, o problema não deu o valor da altura, né? Do HB. E eu preciso de uma altura para jogar na minha equação. Mas se eu for pegar aqui, ó, considerar que isso aqui é um triângulo, ó, aqui, ó, pegar aqui e fechar um triângulozinho, eu consigo ver o seguinte, ó. Eu sei que o seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a sua hipotenusa. Então, o seno de 15 vai ser o cateto oposto a esse ângulo, que é a altura B, exatamente o que eu estava precisando aqui, dividido por L, que é a extensão, né, que o caminhão vai percorrer, e é o que o problema quer. Então, se eu isolar minha altura, eu vou ter que essa altura HB é essa extensão vezes seno de 15 graus. Tá bom? Então, opa, já consegui me livrar desse problema aqui, ó, que eu já não tinha essa informação, mas eu me livrei disso. E agora é só seguir o meu cálculo. Vou cortar essas massas aqui, ó, e aí eu tenho o seguinte, né? Eu vou passar esse G para o outro lado, veio aqui, e no lugar de HB eu coloquei esse cara, ó. Tá bom? HB é igual a esse aqui. Então vou substituir esse cara aqui, tá? No lugar de HB. Aqui. Tá bom?
E eu tenho que L vezes seno de 15 graus é igual a VA ao quadrado dividido por 2G. Ok? Bom, só que eu não tenho também, aliás, eu tenho o valor de velocidade. Só que essa velocidade está em quê? Está em quilômetros por hora. Tá? Então preciso passar para metros por segundo. Lembrando lá uma das nossas primeiras aulas. Como que eu faço isso? Dividindo por 3,6. Então 130 dividido por 3,6 dá aproximadamente 36,11 metros por segundo. Então eu pego esse 36,11 e jogo no lugar da velocidade. Ok, ao quadrado, dividido por 2 vezes g, que é 9,8. Tá? Quando o problema mandar, você usa 10, senão é 9,8. E o seno de 15 que eu passei aqui para baixo, né? Tava aqui, beleza? Vem para cá. Veio para cá. Então, resolvendo essa continha aí, eu vejo que eu preciso de 257 metros, ok, de pista para poder conseguir parar esse caminhão. Mas olha que interessante aqui, ó. Em que momento eu precisei da massa do caminhão? Em momento algum. Porque como eu desprezei atrito, desprezei resistência, desprezei um monte de coisa, a massa não vai fazer diferença. Então, se fosse um Fusquinha a 130 por hora, se fosse, sei lá, uma bicicleta a 130 por hora, não importava. Na mesma situação, né, com um ângulo aqui de 15 graus, eu ia precisar de 257 metros de rampa para poder conseguir parar. Então aqui independe da massa. Tá, ok? Ou seja, só reforçando aquilo que eu já tinha falado com vocês, quando a gente viu o movimento, né, verticais e tal, quando a gente despreza a resistência do ar, despreza o atrito, a massa não interfere em nada. Alguma dúvida aqui, pessoal, no exercício? Na interpretação dele? Tá suave? Então, é isso, gente. Era isso, né, que eu tinha passado já no conteúdo. Eu acho que foi para vocês. Eu mesmo não consegui localizar depois no SIGA. Tá? É como se eu não tivesse mandado nada para vocês na segunda-feira. Mas eu mandei, eu não sei o que houve. Eu entrei hoje lá e não vi. Tá? Mas eu vou enviar novamente o material por escrito. Aquele manuscrito, né, que eu tenho. Do tema trabalho e energia. Ok? E essa apresentação aqui já está lá para vocês, tá bom? Vou mandar uma lista de exercícios também, e aí na semana que vem a gente vai tirar um dia só para poder resolver exercícios assim das listas, tá? Vocês vão tentando fazer, ok? É importante tentar fazer, porque eu vou perguntar quais são as dúvidas, e aí a gente vai resolver esses exercícios que geraram dúvidas, tá? Não é olhar assim, isso parece difícil, eu vou pedir ao professor. Não, tenta fazer, tá? Tenta fazer, que mesmo assim não conseguindo a gente vai fazer junto na semana que vem. Beleza, pessoal? Bom, então por hoje é isso. Obrigado aí a presença de todos. Bom?